Lucas, capítulo 12, vamos ficar de pé, verso 16 ao 21. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bondoso Pai Celestial, no santo nome de Jesus Cristo, estamos aqui juntos, reunidos, ouvindo a Tua palavra, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos. Se há enfermo, cura, Pai. Se alguém precisando de uma libertação, dê libertação pela Sua palavra. Ajude e abençoa Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar. Aquilo que é mais importante, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é importante. O que é importante? Os filhos é a coisa mais preciosa, né, que tem. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Mas ainda não é tão importante. É importante no natural. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus nós temos que buscar em primeiro lugar. A coisa mais importante que as pessoas pouco dão valor. Agora nós vemos por que houve a necessidade de Deus enviar um profeta na terra. Porque um pastor não podia interpretar a Bíblia, ele podia ler a Bíblia. Qualquer homem que sabe ler, qualquer mulher podia ler a Bíblia. Mas interpretar, saber o que é que Deus queria falar, através de todas essas histórias, através de todas essas parábolas. Aí nós vemos em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí Deus envia um profeta nesse dia. Nós ficamos sem profeta por 2000 anos. A terra estava realmente sem forma e vazia. A terra estava em trevas. Nós tivemos reformadores aqui, como Martinho Lutero, como John Wesley, mas o povo se denominaram, voltaram às trevas novamente. Era necessário luz, porque quando a gente está no escuro, a gente precisa de luz. Alguém que é uma vela já resolve o problema. Só que a vela não é uma luz permanente. A vela termina. É como a religião. Como a religião. Ela tem princípio e ela tem fim. Então Deus mesmo desceu na terra. Deus mesmo desceu entre nós. Para nos salvar, Ele mesmo desceu. Tomou a forma de um homem. Criou uma célula no ventre de Maria. Criou o óvulo. Fez um corpo. O sacrifício perfeito.
derramou seu sangue por nós, nos comprou. Ele mesmo fez isso. Agora, a propriedade que Deus tinha comprado, nós que fomos comprados por Ele, precisava ser reclamado. É como você comprou uma propriedade, pagou a propriedade, mas nunca foi ver, nunca foi experimentar. Aí quando você chega ali, está cheio de invasores, está cheio de casas, e você tem os impostos pagos, você tem a escritura, aí você tem que ir num juiz, você tem que buscar um advogado, você tem que ir no tribunal para reclamar a sua propriedade porque você comprou. Então Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Então quando ele voltou, que condição estava a sua propriedade? Que condição? Nós vemos que quando ele chegou na terra de Gadara, a sua propriedade estava invadida por 2.000 demônios. Quando ele chegou em Maria Madalena, a sua propriedade está invadida por 7 demônios. Aí ele expulsou aqueles demônios dele, porque era a propriedade dele. Então quando ele veio a nós, também estava invadido. Era demônio do cigarro, era demônio da bebida, era demônio da mentira, demônio do ódio, era demônio da vaidade, demônio do mundo. Só que ele já tinha nos comprado. Então agora ele está nos reclamando, nos chamando: sai dela, povo meu. Então ele não quer que nós nos envolvamos em sistemas, em denominações, em credos e dogmas, porque nós somos uma propriedade dele. Nós somos dele. Então ele limpa a sua propriedade. Como quando Israel entrou na terra, através de Josué. Deus mandou que eles expulsassem todos os invasores da terra. Os heteus, os amorreus, os jebuseus, todos os eu. Porque Deus queria colocar o seu eu ali, o seu judeu. Né? Ele disse: eu sou. Agora, como Deus tem ciúme da sua propriedade, todos que têm uma propriedade têm ciúme. É seu. Você sai, você fecha, porque você não quer ninguém dentro. Que aquilo é seu, você pagou. Então ele nos comprou. Ele pagou o preço. Nós somos dele. Nós somos dele. E ele agora, nesses dias, quando ele veio na sua segunda vinda, como filho do homem, como Deus, como profeta, ele veio para reclamar. Nós vemos em Apocalipse 10 que ele desce com o livro aberto. Em Apocalipse 5, ele está com o livro fechado. O que é que nós vamos fazer com o livro fechado? Porque nós temos um livro fechado. Mas quando você abre o livro, você começa a descobrir o que está dentro. Esse livro estava fechado desde a primeira era com Paulo. Veio através dos mensageiros o livro fechado. Mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 10, o anjo está descendo do céu com o livrinho aberto. E ele dizendo: o tempo acabou. Ele coloca um pé na terra e outro no mar. E os 7 trovões faz soar suas vozes. E João ia escrever. E quando João ia escrever, a voz disse: não escreva. Porque os trovões era a revelação da Bíblia. A revelação não pode ser escrito. A revelação Deus dá no seu coração, a revelação da palavra. O livrinho aberto. Ele desce com o livro aberto. O livro da redenção, reclamando, chamando os seus. Veja bem que Deus, Ele não força. Não. Ele nos elegeu, o amor é eletivo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos dele. Agora, se Deus escolheu uma pessoa,
O irmão Branda disse que aquela pessoa pode jejuar, ele pode orar, mas ele não vai estar no arrebatamento, porque Deus não escolheu ele. Veja bem os sacerdotes, Caifás, Anás. Ei? Aqueles sacerdotes santos, eles jejuavam, eles oravam. E eles todos foram perdidos. E um ladrão se salvou no Calvário, na cruz. Está do lado direito de Jesus, ladrão, assassino. Ele era um escolhido. Ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: hoje. Ele disse: quando vier. Ele disse: mas hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não fez nada para ser salvo. Jesus é que estava fazendo por ele. Eu e você não fizemos nada para ser salvo. Nós não jejuamos, nós não oramos para ser salvo, não. Porque se fosse jejum e oração, o que é que Deus ia fazer? Ele ia mandar a gente jejuar e orar para ser salvo. Por que ele ia vir aqui para morrer? Então nós não fizemos nada. Quando nós jejuamos e oramos, nós jejuamos por uma pessoa. Nós intercedemos por uma pessoa, por um parente, por um filho. E Deus ouve as nossas orações. Então nada nós fizemos. Ele fez tudo por nós. A eleição, Deus te escolheu. Você é a coisa mais preciosa. Você é a coisa mais importante. Vamos ver o texto que nós lemos? Vamos prestar atenção aqui? As crianças ficam quietinhas. Lídia, né, Lídia? Você já está grandinha. Fica aí mexendo nas coisas. Olha só. A herdade de um homem produziu muito. De um homem rico. Não é de um homem pobre. Diz que produziu muito naquele ano. Vamos dizer, ele plantou muito arroz. E produziu aquilo que ele não esperava. Que ele nunca tinha colhido. E disse: vem cá, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Eu já sou um homem rico. Agora este ano produziu em demasia mesmo. Você pode ver que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico ser salvo. O rico não sabia o que fazer. Ele não sabia o que era mais importante. Ele disse: eu vou destruir todos esses celeiros. Vou reconstruir maiores, porque eu vou vender muito este ano. Eu vou comer, vou beber, vou dizer para minha alma: descansa agora, folga, porque tu tens bens para muitos anos. E Deus olhando para ele. E Deus olha assim e diz: que bobo. Ele não sabe, vai morrer amanhã. Ele está pensando que vai passar esse 2013. Ele está pensando que vai passar esse mês. E ele disse: vou derrubar todos esses meus celeiros. Então, velho, vou reconstruir maiores. E a Bíblia diz que ele diz assim: e direi a minha alma: almas, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. É assim que as pessoas pensam. É assim que o homem pensa.
A gente vê essa juventude hoje, desempregada, não tem nada na cabeça, começa a furar o corpo, começa a colocar Antigamente os porcos colocavam no porco aquele negócio, no focinho, né? Aí começa a colocar pinça no nariz, no umbigo, fura todas as orelhas. E agora, essas coisas vieram do paganismo. Os índios nativos que fazem isso, é que se pintam. Mesmo que a mulher hoje se pinta, isso aí é paganismo, é o espírito do paganismo. Os índios faziam isso e fazem. Enche as orelhas de brincos, a barriga de pinço, e não conhece o que é mais importante. E ele foi deitar e disse: alma, descansa agora. E Deus veio para ele. Ele chamou de tolo. E Deus chegou à noite e disse assim: tolo, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Você não fez nada por ela. Você fez pelos filhos, fez pela mulher. Você não fez nada por essa alma. Mas essa noite eu vou te pedir ela. Você fez curral para as vacas, o gado, cocheira para os cavalos. O banco está cheio de dinheiro. Você depositou. E a tua alma? Eu dei algumas esmolas. Ajudei algumas creches. Aí ele pensa porque ele deu dinheiro para creche, para instituições, para pai, que ele vai entrar. Ele creu na mensagem do Papa, do purgatório, que alguém vai ficar acendendo vela e pagando para ele sair do purgatório. Então ele pode fazer o que quer aqui. Ele está perdido. Ele criou numa mensagem errada. Tanta gente está na eternidade que crê numa coisa errada. O que te leva é o que você crê. O que te leva à perdição é o que você crê. O que te leva à salvação é o que você crê. Deus disse: louco. O que é uma pessoa louca? Demente. Esta noite te pediram a tua alma. Para quem ela vai ser? Hein? Tu preparou ela para quem? A tua alma. Tu não olhou que a tua alma também comia, que ela bebia? Porque a nossa alma, ela bebe, ela come. Ela come a palavra. Ela bebe, Deus é água, ela bebe Deus. Ela tem sede de Deus, ela tem fome de Deus. Ela se veste da palavra. A alma dele estava nua. Porque, como disse Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. São Paulo disse que nós aqui não levamos nada. Vem Brana e disse, que Brana traz o livro aberto, Brana traz a revelação. Brana disse: nós temos que levar o caráter de Cristo. Nós temos que nos vestir do caráter de Jesus Cristo para chegar lá. Nós não podemos chegar lá oceano, nus lá, não. Alguém diz: não, nós vamos chegar nu porque São Paulo falou. Mas São Paulo ainda era o primeiro mensageiro. Teria que vir o último para dizer que nós temos que levar o caráter de Cristo. Nós temos que nos vestir da palavra. Tem que ter a mente de Cristo, senão é louco. Senão é bobo, é tolo, é demente. Tem que ter a mente de Cristo. E à noite Deus chega ali e diz assim:
louco. Se essa noite pedir a tua alma, já preparou? Porque o teu caixão vai ser bonito. Vai vir gente de toda parte. Eles vão voar da Europa, dos Estados Unidos. Vão vir para o funeral. O presidente da Venezuela, ele se achava um homem poderoso. E um dia ele disse uma palavra. Está na internet. Ele disse: os judeus são anticristo. Tem que morrer. São terroristas. Apareceu um câncer. Logo, naquele ano. Naquele ano. Você morreu ano passado? Ou este ano? Este ano. Apareceu um câncer. Foi para Cuba. Os melhores médicos. Voltou. Foi de novo. Já voltou no caixão. O homem pensa que ele é poderoso. Ele é finito. Ele é cheio de bicho. O que é o homem? O verme. Isso aqui tudo é bicho. 72 horas, eles começam a comer. Morreu depois de 72 horas, o bicho não vem de fora, o bicho já está dentro. O ser humano é formado de bicho. É bicho que caminha, é bicho que conversa. Mas tem uma coisa importante que você tem que cuidar. Porque é ela que vai se apresentar diante de Deus. Aqui nós nos vestimos, nos perfumamos, nos banhamos, né? E as pessoas olham, o fulano de tal está com uma roupa bonita, um carro bonito. Mas isso aqui é de fora. Não é o importante. Porque a roupa a traça como? A casa também envelhece, termina. Nós também terminamos. E o importante, que o Filho de Deus morreu para comprar-nos, que é a sua alma. Hein? Aonde vai estar essa alma? Quando o irmão Branham perdeu a primeira esposa, e a filhinha, e ele encontrou ela, e ela lhe chamou de pai. Ele disse: mas eu não tenho uma filha grande, mais velha do que eu. Ela disse: eu sou a Cheryl, o seu bebê. Aqui não tem bebês. Você está vendo aquela mansão? Sim, mamãe está lá. Ele tinha atrasado os pagamentos da sua cadeira de balanço, de descanso. E a loja levou naquele tempo. Ele não tinha as condições, a loja levou. E quando ele viu a sua primeira esposa lá no paraíso, ela mostrou para ele a cadeira. Está vendo a sua cadeira aí? Aqui eles não buscam. Aqui eles não vão levar. Pode sentar. Tudo que você deseja, Deus te dá. Se deseja coisa boa, ele dá boa. Se deseja mal, ele dá mal. Ele disse: lá estava a sua mansão. Lá estava o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu coração, é onde vai estar o seu tesouro. Veja, o coração das pessoas está no Grêmio, está no Internacional. Isso é do diabo. O tesouro também vai estar lá. Onde é que está o nosso coração? É onde está o nosso tesouro. Foi o que Jesus disse. Então, às vezes, nós temos que parar, pensar, fazer um exame. Meu Deus, onde é que está o meu coração? No materialismo. O tesouro seu vai estar lá também. Carne e sangue não é do reino de Deus, materialismo não é do reino de Deus, então você não vai para lá. Você vai onde estão os materialistas. Porque lá é fé, que te leva ali
É a escada da fé. É a nave da fé. Que a fé é a revelação. É que disse Jesus, né? Que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Que a alma é o mais importante. Que adianta ganhar tudo deste mundo? E tem gente que não ganha nada deste mundo também, não. Tem gente que vive a vida miserável, mas também não cuida da alma. Lázaro cuidou da alma. Morreu coberto de câncer, de chagas. Está isso Lucas capítulo 16. Ele não tinha condições de cuidar do corpo, mas ele tinha condições de cuidar da alma. E aonde se encontrou Lázaro? No seio de Abraão. Aonde se encontrou o rico? Aonde o rico se encontrou? Ele morreu também. E sua alma se encontrou no inferno. E ele levantou os seus olhos e viu Lázaro longe. Mas ele conheceu Lázaro. Mesmo transformado, Lázaro mudado, jovem, o rico conheceu Lázaro. E conheceu Abraão também, que era o seu pai, era o mesmo pai de Lázaro, os dois eram irmãos. E disse: pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui. Eu veja bem um santo no inferno. E molhe o dedo, eu estou aqui perecendo. Estou com sede. Tenho fome. Tenho dor. Enxergo meus irmãos brigando por causa da herança. Deixa eu ir lá falar com eles. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-os. Eles nunca vão ouvir alguém que morreu. Não. Lázaro aqui está no descanso. Tu estás no tormento. Mas tu recebeste muitos bens na vida. Mas não cuidou do importante. Lázaro não recebeu nada. Não tinha condições nem de cuidar do corpo, mas cuidou do importante, que era a alma. Nós temos que cuidar daquilo que é mais importante. Nós temos que alimentar nossa alma. Às vezes eu penso, falo com a igreja, as pessoas passam uma semana, não lê um versículo da Bíblia, não lê uma mensagem, não escuta um CD, que é um culto. Tem gente que é assim. Tem pessoas que dão uma desculpa e dizem assim: nós não vamos na igreja para escutar CD. Eu disse: mas tem outros que vão. Mas o CD é a pregação, é a palavra de Deus. São Paulo não podia estar em todos os lugares, ele estava preso. Ele escrevia as pregações em forma de carta e dava para Timóteo. Timóteo chegava numa congregação, lia. Era só uma folhinha, lia. E em outra lia, que Paulo tinha mandado. Os conselhos para eles. Era o CD que eles tinham naquele dia. Eram as fitas que eles tinham. Hoje eu não tenho mais fita. Hoje nós temos CD. Hoje nós temos internet, mais avançado ainda, para cuidar da nossa alma. Porque você está naquele momento assim, tão triste. De repente, vem as enfermidades, vem os ataques demoníacos, vem as trevas. Você coloca a palavra de Deus. Você pode notar que desaparece tudo. Desaparece a dor de cabeça, a dor de coluna, desaparece tudo. Porque você entra em outra dimensão. Você entra na presença de Deus. Como é que vai ter dor na presença de Deus? Como é que vai ter mau pensamento na presença de Deus? Agora, entra numa roda de pessoas incrédulas. Pessoas que confiam só nos médicos. Você sai mais doente.
Porque aí você não está na presença de Deus, você está na presença de incrédulos. Porque o inferno é aqui mesmo, ensina no Brahma. Aqui é a região dos perdidos em carne humana. Quando a pessoa larga esse corpo, ele entra na região dos perdidos espiritual. Um sofrimento superior. Então aqui nós estamos na região dos perdidos. É assassino, é estuprador, é pedófilo, é assaltante, é mentiroso, é pastores enganadores, enganando o povo, metendo medo no povo. E o povo quer servir a Deus, eles querem tudo ir para o céu. E aqueles ali estão ali, persuadindo eles com medo. Olha, está aqui escrito. É a região dos perdidos, em carne. Há pessoas que você sente bem de estar perto delas, mas há pessoas que você não se sente bem. Não, é a região dos perdidos. Tem gente que você gosta de estar ali conversando com eles, mas tem pessoas que você não sente bem, não. Tem pessoas que você já quer ir embora. Você chega ali, cumprimenta e já logo quer ir embora. Tem gente que você passa a tarde com eles. O Espírito é bom. É mesmo parente. Louco. Veja bem o que ele disse. Esta noite pedirão a tua alma. O que você fez por ela? O que você fez por esta alma? Hein? O que você fez por ela? Às vezes 30 anos de vida não fez nada pela alma. 50 anos, 70 anos, não fez nada pela alma. Eu vinha de Belém. Eu vinha de Belém e em Brasília o ex-governador viajou comigo mesmo no avião. E eu evangelizei ele, dei uma mensagem, aquela pequenininha que eu trouxe para vocês aqui, a revelação de Jesus Cristo. E ele estava na minha frente, o ex-governador aqui do estado. Ele está bem velho, 88 anos. Eu olhei o que ele estava lendo. Ele estava lendo um livro de oração. Ele estava com medo. Eles entram no avião. Ele vinha lendo de Brasília até Porto Alegre, livro de oração da Virgem Maria. Um livrinho assim. Ele lia uma oração, ele lia outra. Assim as pessoas vivem. Eles não querem sair dessa região dos perdidos daqui. Eles não querem entrar na de lá. A carcaça velha, a casa velha, você pode ver que no natural as pessoas antigas gostam das coisas velhas delas. Criança, fica quietinho. Tira a líder aí, por favor, Susana. Tira ela daí, faz favor. Não está me atrapalhando aqui, eu pregar aqui. As pessoas gostam das suas coisas antigas. Eles não querem se desfazer da casa, dos móveis. Quanto mais velha é a pessoa, eu vou trocar essa mesa. Não. Quem comprou foi o falecido. Não quer nada moderno. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa, quanto mais velho é, mais ama aquela carcaça. Mais ama. Ele não preparou nada. O cristão é diferente. Ele já sabe o que lhe espera. O cristão já sabe o que lhe espera. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O cristão já sabe que Jesus foi preparar uma outra morada para ele. Os seus cabelos você vai ter lá. Você terá um outro corpo, mas eterno. De gozo. Você vai viver eternamente. Você vai sair daqui e entrar naquela outra morada.
Porque você cuidou daquilo que era mais importante na sua vida, a sua alma. Que Jesus não comprou o seu corpo. Se comprasse, ele ia morrer. Não, Jesus comprou a sua alma. A eleição que é dele, a palavra. Ele não comprou o seu corpo. O seu corpo, ele levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades. Nós cremos que nós não temos doença. Nós cremos que nós somos salvos. Ele morreu para redimir a nossa alma. Por isso ele disse que não era para nós ficar tristes. Você já viu que na morte as pessoas ficam tristes. Porque está perdendo o ente querido. Então ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então vejam. Ele nos redimiu. Então nós não temos que nos preocupar, ficar turbado, ficar triste. Nós vemos que no velório é muita tristeza, muita lágrima. Porque perdeu um ente querido. Ele não está, você não vê ele mais ali. Então o que Jesus quis dizer? Vocês vão perder essa casa aqui, mas vocês terão outra lá. Porque eu vou preparar. Na casa do meu pai há muitas mansões. Dentro da casa do meu pai é que tem lá dentro. Veja bem, na casa do meu pai, na casa. Vamos dizer, aqui é a casa do pai. Aqui dentro está cheio de mansões. A mente humana não consegue pensar, calcular a grandeza de Deus. Nós somos finitos. Você veja bem, um homem que governou o Estado, senador da República, dentro de um livrinho de oração, da Virgem, de Pai, Filho e Espírito Santo, segurado aqui ali. Quando nós temos aqui a eterna palavra, a segurança dele está ali. A sua segurança está aqui na palavra. Hoje, Deus nem pode estar mais aqui. Deus já tem que ter saído daqui e entrado aqui. Porque se nós tivermos um Deus só aqui na Bíblia, nós somos perdidos. Ele tem que ter saído daqui, você tem que chamar ele para sair daqui de dentro. Porque Paulo diz, nós somos as cartas, escrita e lida por todos. Deus tem que sair de dentro da mensagem, de dentro do CD e estar dentro de nós. Porque Deus não pode ficar dentro do livro. Deus tem que estar dentro de um coração. Deus tem que estar dentro de uma vida. Dentro da sua vida. Porque hoje as pessoas não sabem, carregam a Bíblia e pensam que Deus está dentro da Bíblia. Não, Deus tem que estar dentro de você. Porque aqui é um livro. Esse livro aqui está lá no gabinete do Papa. Tem lá dentro do batuque também o mesmo livro. O mesmo livro está ali. Fechado. Nós também temos o mesmo livro. Só que o nosso Deus não está aqui. Nós tiramos ele daqui e colocamos aqui. Os judeus, quando Jesus veio, eles tinham a Bíblia. E procuraram condenar Jesus. Só que Deus, Jeová, tinha saído do livro. E estava em Jesus. E eles tropeçaram. Eles disseram, não, mas está escrito aqui. Não, não está mais aí. Estava no homem Jesus. Tudo que ele citava está dentro dele. Então hoje a palavra de Deus está dentro de nós, irmãos. Nós temos o livro para ler. Para saber o que está dentro de nós. Aqui nós descobrimos o que está dentro de nós. Você pega um cardápio num restaurante, aquilo ali só está dizendo o que eles têm. Você não vai comer cardápio. Ali só é para dizer o que tem ali. O irmão Brana chegou no restaurante, ele disse, tem carne assada? Ele disse, não, esse aí só tinha ontem. Tem isso? Também não tem. Ele só tinha o cardápio, mas não tinha comida. O que adianta ter a Bíblia? Não ter o batismo correto, não ter a ceia correta, não ter o Deus correto.
Então, hoje temos aqui a palavra e temos o que tem aqui dentro. É tão bom você chegar num lugar que é comer, e ali está escrito, você diz, eu quero isso, isso, isso. Não, tem tudo. E tem mais isso aqui? Também tem. Assim é esse cardápio aqui. Isso aqui é um cardápio. Deus hoje nos deu o alimento, nos deu a palavra. Vamos ficar de pé? O tempo passa ligeiro quando nós começamos a falar do eterno, né? Graças a Deus. Às vezes as crianças ficam meio agitadas. O irmão Brana disse que o Satanás perturba os bebês para tirar a atenção das pessoas na mensagem intermitente Luz Vermelha. As pessoas não escutavam. Bebês faz chorar. Ele faz chorar os bebês. Mas as crianças que não são acostumadas com os cultos, eles são assim. Mas com o tempo eles se acostumam. A gente vê, com o tempo eles vão indo, até que eles se acostumam. A gente já viu em algum lugar. Vamos, neste momento, ter um momento de adoração ao Senhor.